Como explicar o que não se pode sentir ou mesmo ver com os próprios olhos? As imagens provocativas recentemente recebidas do outro lado da Lua causaram um acalorado debate no mundo científico. A Administração Espacial Nacional da China divulgou um comunicado de que seu rover descobriu algo incrível na Lua. Uma matéria gelatinosa e colorida. Mas o que é realmente? E quantas outras anomalias o satélite natural da Terra esconde? O pouso suave da espaçonave chinesa Chang'e 4 com rover lunar Yutu 2 a bordo, que ocorreu em 3 de janeiro de 2019 no lado distante da Lua, tornou-se o primeiro pouso no lado oculto da Lua. A espaçonave pousou na cratera von Karman, uma das regiões menos exploradas do satélite da Terra, que tem cerca de 180 km ou 110 milhas de diâmetro e 3 km ou 1,9 milhas de profundidade. O evento foi precedido por 15 anos de trabalho sério desde o lançamento oficial do Programa de Exploração Lunar Chinês em 2004. O programa foi chamado de Chang'e, em homenagem à deusa da Lua. O rover lunar desenvolvido sobre o programa foi apelidado de Yutu, significando coelho de jade. Como diz a lenda, a deusa da Lua Chang'e está desfrutando a eternidade com o coelho da Lua que está batendo pó da imortalidade em um pilão. Os cientistas chineses partiram em uma jornada de imortalidade histórica quando publicaram a declaração sensacional de que o rover lunar havia descoberto uma substância totalmente diferente de qualquer coisa já encontrada na Lua antes. No final do 8º dia lunar de trabalho, a equipe da missão Chang'e 4 estava se preparando para desligar o Yutu 2 para seu modo de soneca para uma noite de lua de 2 semanas, quando o trabalho dos painéis solares ficou impossível devido à completa ausência de luz do Sol direta. Mas um dos membros da equipe, verificando as imagens da câmera principal do rover, de repente avistou uma pequena cratera de cerca de 2 metros ou 6,5 pés de diâmetro, que parecia conter material de uma cor e brilho diferente da superfície lunar circundante. A publicação chinesa Our Space anunciou os resultados usando um termo que pode ser traduzido como tipo gel. Essa descrição tem despertado amplo interesse e intenso raciocínio especulativo entre os pesquisadores. Seguidores dedicados de teorias da conspiração inventaram contos selvagens insinuando que os chineses se engajaram em toda a missão lunar apenas para descobrir o mesmo pó da imortalidade da argamassa do mitológico coelho lunar. As primeiras imagens da cratera e seu conteúdo não tinham alta resolução. Adicionar filtros de cores obscureceu ainda mais o material de interesse. O Sol se movendo no céu também alterou a iluminação e influenciou os resultados. O rover lunar recebeu um comando para verificar uma substância de cor incomum. Foi bastante difícil porque o local era difícil de alcançar e o rover poderia cair e ficar preso na cratera. O Yutu 2 fez várias abordagens ao material com o objetivo de analisá-lo usando o espectrômetro visível e infravermelho próximo, VNIS, que detecta a luz que é espalhada ou refletida nos materiais, revelando assim sua composição. A atenção na mídia vinha crescendo fortemente até que a China publicou novas fotos. Daniel Moriarty, do Goddard Space Flight Center da NASA, juntou-se ao estudo das fotos. Ele melhorou as imagens criando diferentes versões, alterando o brilho, o contraste e outros parâmetros. Moriarty observou que, embora tal método permita certificar-se da natureza do material, mesmo assim tem limitações, pois muitas informações úteis estão faltando na imagem compactada. De acordo com Moriarty, a informação mais confiável aqui é que o material é relativamente escuro e duro e que cintila quando a luz é refletida em sua superfície lisa. Mas provavelmente a composição do material é heterogênea. O cientista inferiu que os fragmentos de interesse têm formato semelhante a outros encontrados neste ambiente. Se for verdade, então a substância tem uma história semelhante à dos que estão nos arredores.
Ela caiu e se partiu como resultado de golpes na superfície lunar, como tudo nas proximidades. A imagem também dá uma ideia da origem da substância. Pode ser breccia, uma rocha contendo fragmentos de rochas e minerais e uma matriz semelhante à do vidro criada a partir do impacto e derretimento como resultado do bombardeio de meteorito da superfície lunar. O Dr. Clive Neal, pesquisador da Lua na Universidade de Notre-Dame-du-Lac, disse que a nova imagem apoia a suposição anterior de que o material é geralmente semelhante a uma amostra de vidro de choque descoberta durante a missão Apollo 17 em 1972. Naquela época, a Lua nos surpreendeu quando as missões americanas descobriram vidro verde e laranja em sua superfície. As missões Apollo 15 e 17 trouxeram amostras deles de volta à Terra. A descoberta do vidro lunar impressionou imensamente os astronautas da época. Quando Eugene Cernan e Harrison Schmitt estavam fazendo seu trabalho na orla do Shorty, Carter Smith exclamou que viu solo laranja. Cernan, em sua autobiografia, mais tarde admitiu que suspeitava de um desvio na saúde de seu colega. Mas, quando ele se aproximou de Smith, ele também viu solo laranja. Estudos subsequentes das amostras de solo na Terra mostraram que eram cinzas vulcânicas consistindo em pequenas contas fundidas de vidro vulcânico. A coleção de amostras da missão Apollo 17 é conhecida por incluir 6 tipos de vidro vulcânico lunar. A amostra número 70019, coletada por Smith, consiste em uma mistura de minerais escuros embutidos em um vidro preto brilhante. O vidro de choque pode ter se formado durante um bombardeio de meteorito na superfície lunar. Na verdade, o material escuro, fundido e brilhante pode ser facilmente confundido com algo fluido. Mas, na verdade, conforme afirmado por Darby Dyer, um cientista planetário do Mount Holyoke College em South Hadley, Massachusetts, as contas de vidro na Lua estão longe de ser raras, constituindo cerca de 20% de sua superfície. Com toda a probabilidade, foi essa a substância que foi encontrada pelo rover chinês no outro lado da Lua. Mas a comunidade astronômica certamente não tem dúvidas de uma coisa: o satélite da Terra definitivamente tem alguns quebra-cabeças ainda mais incríveis guardados para nós em seu lado negro. Em abril de 2019, uma equipe internacional de astrofísicos descobriu uma enorme massa misteriosa sob a superfície do outro lado da Lua. A formação lembra uma pilha de metal com massa 5 vezes maior que a da maior das Ilhas Havaianas. A misteriosa estrutura de massa está localizada a cerca de 290 km ou 180 milhas do Polo Sul, na bacia de Aitken, a maior cratera da Lua criada bilhões de anos atrás. Esse estranho excesso de massa subterrânea que foi descoberto é de certa forma resultado de sua formação. Os pesquisadores propuseram 2 hipóteses. De acordo com a primeira, trata-se de uma misteriosa estrutura subterrânea que pode ser resquícios de óxidos densos formados no estágio final de resfriamento da Lua, quando ela estava coberta por oceanos de magma. De acordo com a segunda, a anomalia pode ser os restos do núcleo de metal de um antigo corpo celeste que chocou contra a Lua. Se seu tamanho fosse suficientemente grande, então sua massa e energia teriam sido suficientes para criar uma enorme cratera, junto com a separação da massa lunar em diferentes camadas. Por tudo isso, a superfície da jovem Lua ainda naquela época não estava suficientemente firme e estável. Essa teoria parece muito convincente, disse Brandon Johnson, um cientista planetário da Brown University. Eu apostaria nisso. Os restos do núcleo de metal são a explicação mais provável. No lado oposto da Lua há uma crosta muito espessa e não há mares habitualmente associados à aparência lunar visível. A pronunciada assimetria da Lua, as diferenças na massa e a aparência e estrutura dos hemisférios visíveis e ocultos permanecem um mistério não resolvido até hoje. A colisão com um grande corpo celeste no alvorecer dos dias é a que é mais suspeita pelos cientistas como a causa das anomalias no outro lado da Lua. Mas essas ainda são apenas hipóteses.
e, como todas as outras, devem ser confirmadas ou rejeitadas. Após uma pausa de 40 anos, a humanidade alcançou a superfície da Lua mais uma vez, com a China se tornando a terceira potência a deixar suas marcas no regolito lunar. Talvez a missão chinesa possa ajudar a resolver o mistério do lado negro de nosso satélite. Então me diga, o que você acha das anomalias descobertas na metade oculta da Lua? Escreva seus comentários abaixo e se inscreva no canal se ainda não o fez. E não deixe de clicar no sininho para ser o primeiro informado sobre os vídeos mais interessantes que ainda estão por vir.